Filhinhos e filhinhas, na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso assunto Guerra Fria. Pois bem, na última aula, vimos a Guerra da Coreia, tá certo? Só que os outros conflitos que ocorreram dentro do contexto da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, a questão da Revolução Cubana, também a Revolução Chinesa, faremos um trabalho à parte sobre esses movimentos, tá certo? E irei orientá-los na nossa aula no Meet, tá bem? Vou dizer a vocês como é que eu desejo esse trabalho aí, essa atividade de pesquisa que nós iremos desenvolver. Na aula de hoje, daremos continuidade, né, à questão da Guerra Fria, mas já o fim, né? Vamos tratar como ocorreu o fim da Guerra Fria, tá bem? Deixa eu compartilhar com vocês o nosso slide, tá? Para que vocês possam acompanhar. Olha aí, esse slide você já tem acesso, não é verdade? Muito bem, senhores. O que é que eu quero chamar a atenção aí de vocês em relação a essa fase aí chamada de coexistência pacífica? Primeiro ponto. De 1553 a 1989. Esta é a fase conhecida como a fase da coexistência pacífica, né? A fase que tanto a União Soviética e os Estados Unidos se toleraram, né? Se toleraram. Isso após o fim da Guerra da Coreia. A partir daí, eu vou ter uma parte, a parte de então as duas superpotências passam a adotar uma política de entendimento na solução de conflitos, né? Vão buscar se aproximar mais, vão dialogar mais. Mas também eu quero destacar a vocês que nesse período nós tivemos um período que um fato que por muito pouco, por um cabelinho de sapo, como se diz, não tivemos uma terceira guerra mundial. Foi quando ocorreu a questão do que podemos falar da crise dos mísseis, famosa crise dos mísseis, né? Onde Cuba, na época, sob o governo de Fidel Castro, deixou entrar alguns mísseis, tá certo? Ou seja, permitiu, vamos assim dizer, é o mais correto, permitiu que a União Soviética colocasse alguns mísseis em seu território. E poderia ter, vamos assim, para que vocês entendam melhor, poderia atingir em segundos os Estados Unidos. E isso foi descoberto pelos Estados Unidos e, diante disso, por muito pouco não se chegou a uma terceira guerra. Foi quando a União Soviética se comprometeu de não, vamos dizer, retirar os mísseis, tá certo? Retirar os mísseis de Cuba, como tirou, mas em compensação, aí veio a questão de pedido de desculpas e tudo mais, mas em represália, Cuba passou a sofrer um embargo. Até hoje, desde a década de 60, Cuba sofre um embargo, né, um bloqueio criado pelos Estados Unidos em represália à crise dos mísseis, tá certo? A crise dos mísseis. Um outro fato que chama atenção aí, também nessa conjuntura da Guerra Fria, é os protestos que vai existir contra a guerra do Vietnã e contra a cultura, tá? Com relação, deixa eu mostrar aqui rapidinho, depois eu volto, por exemplo, o Woodstock, 1969, em Nova York. Um festival aí contra a cultura, um movimento contra a cultura, um movimento hippie, né? Paz e amor, um movimento que buscava aí mudanças, transformações. Percebam até a questão aqui do uso de drogas, né? A questão do sexo livre, aquelas coisas todas aí, que foi uma forma de querer romper, de querer quebrar esse movimento, a política dominante da época. Além disso, também tivemos protestos aqui, ó, nas repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, protestos que serão duramente reprimidos, tá certo? E também a questão racial nos Estados Unidos, que até hoje é um grande problema. O famoso Martin Luther King, né? O famoso Martin Luther King, que foi até assassinado, e até hoje existe, desde a Guerra de Secessão, surge um grupo chamado Ku Klux Klan, né? Que é QQQ, ou KKK, como queira, tá certo? Em inglês é QQQ, que é um movimento racista que até hoje existe nos Estados Unidos, né?
Muito bem. Até porque, por natureza, os norte-americanos são racistas, certo? Martin Luther King tem uma carta dele que diz assim, tem uma parte que eu vou até mostrar para vocês essa carta, deixa eu ver aqui, que é eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho, que mostra, né, nessa carta, onde ele, o desejo dele, o sonho dele de ver o seu filho de um dia estudar na mesma escola de brancos, sem ter perseguição. Ok, vamos lá. Eu tenho um sonho, né? Nome popular dado a histórico discurso público feito pelo ativista político americano, pastor Martin Luther King, na qual falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro. O discurso foi realizado no dia 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington, D.C., como parte da Marcha de Washington por Empregos e Liberdade, né? Foi um momento decisivo na história do movimento americano pelos direitos civis, feito em frente, Feito em frente a uma plateia de mais de 200 mil pessoas que apoiava a causa. O discurso é considerado um dos maiores na história e foi eleito o melhor discurso estadunidense do século XX, numa pesquisa feita no ano de 1999. Aqui está ele discursando, né? De acordo com o congressista John Lewis, que também fez discurso naquele mesmo dia, como presidente do Comitê Estudantil da Não Violência, o Dr. King tinha o poder e a habilidade e a capacidade de transformar aqueles degraus no Lincoln Memorial em um público moderno. Falando do jeito que fez, ele conseguiu educar, inspirar e informar não apenas as pessoas que ali estavam, mas também pessoas em todos os Estados Unidos e outras gerações que não sequer havia nascido. Né? Então, é interessante que quando ele diz, eu tenho um sonho, e ali ele narra tudinho, né? Que ele lutou contra a intolerância, contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação. Né? O pastor Martin Luther King. Né? Além dele, tem outros, Malcolm X, né? Malcolm X, né? Mas aí é mais radical, certo? Muito bem, vamos lá. Dos anos de 1980, aí eu vou ter a crise, tá certo, senhores? Do bloco soviético, né? É importante perceber que nós teremos várias reformas nessa época. Eu quero destacar para vocês o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, Stalin comandou energicamente a reconstrução do país. Por meio de planejamento econômico estatal, o governo soviético estabeleceu os grandes objetivos da recuperação socioeconômica do país. Aí, primeiro, Stalin fez reparação dos danos causados pela guerra em setores como comunicação e energia, reconstrução das indústrias pesadas, mecanização da agricultura e ampliação das áreas de cultivo, reconstrução de grandes usinas hidrelétricas, instalação de indústria de armas modernas, ampliação da educação pública. Veja só, com a morte, aí eu chamo a atenção, que com a morte de Stalin, tu vai ter a fase aí da era de Khrushchev, né? Não é Gorbachev, tá? É de Khrushchev, que é de 1953 a 1964, tá? Onde ele vai governar, e a partir daí é importante perceber que após 26 anos no poder, após a morte de Joseph Stalin, foram 26 anos que ele passou no poder, em 5 de março de 1953 ele morre, vitimado por um derrame cerebral. Aí teremos o início da fase de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev é aquele que eu mostrei aqui para vocês nessa foto aqui, ó, juntamente com Kennedy, tá? John Kennedy. Olha aí, a parte da fase da coexistência pacífica, certo? Que também vai ser o período da famosa crise dos mísseis, tá certo? No plano interno, Khrushchev condenou a ditadura stalinista e abriu espaço para a liberação política. E em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética,
ele denunciou os crimes cometidos por Joseph Stalin, sua rigidez doutrinária e a campanha de culto à sua personalidade. As denúncias de Khrushchev repercutiu mundialmente. Muitos líderes socialistas de todo o mundo, chocados com a informação, romperam com suas crenças e adotam nova posição política. Então, Khrushchev foi muito importante nesse contexto aí, né? No plano internacional, Khrushchev defendeu a necessidade de coexistência pacífica entre países socialistas e capitalistas, que é o que nós vimos há pouco. Em suas palavras, ele disse assim, abre aspas, só a paz pode garantir nossas diferenças, pois no caso de uma guerra nuclear, as cinzas do comunismo e do capitalismo serão totalmente indiferenciáveis. Né? O anti-stalinismo, né, porque ele era anti-stalinista, de Khrushchev e sua política de coexistência pacífica provocaram desencadeamentos como os dirigentes, provocaram desentendimento com os dirigentes políticos da China comunista que se mantinham fiéis aos ideais dos métodos stalinistas. Então, veja só, uma outra questão. É importante chamar a atenção que, com a morte de Nikita Khrushchev, aí vai assumir aí a figura, aí você tem Brezhnev e Gorbachev, no caso, né? Gorbachev. Mas eu quero destacar a fase aqui de Mikhail Gorbachev, onde eu vou ter a adoção tanto da perestroika quanto da glasnost. O que seria perestroika? Significa a glasnost é transparência, tá? Glasnost é transparência. E perestroika significa a reconstrução. E aí eu vou ter o processo de abertura, filhinhos, da ex-União, ou melhor, da União da República Socialista Soviética, tá? Então, nessa conjuntura, essas reformas empreendidas com Mikhail Gorbachev, né, vai promover várias revoltas nas repúblicas soviéticas de separação, de independência, tá certo? Tornando-se independente. Vários países, como Afeganistão, Turquistão, Cazaquistão, entre outros. Nessa conjuntura, em 1989, para demonstrar a crise do bloco, que realmente o bloco socialista estava caindo, estava em crise, estava com os dias contados, você tem aqui, em 1989, a queda do maior símbolo da Guerra Fria, que é a queda do Muro de Berlim. Teremos a reconstrução ou melhor, a reunificação, né? A reunificação e, consequentemente, reconstrução da Alemanha. Ela vai ser reunificada, certo? E em 1990 para 91, aí eu terei essas reformas que traz de volta o quê? Os regimes pluripartidários em 1990, dentro da União Soviética, que vai promover eleições livres. E em 1991, aí eu tenho oficialmente o fim da União da República Socialista Soviética, voltando a ser Rússia, né? O fim da União Soviética é o marco aí do fim da Guerra Fria. Então, veja só, reconhecendo a perda do poder e o fim da União Soviética, Gorbachev renunciou os cargos de presidente, renunciou o cargo de vice-presidente, ou melhor, de presidente, em 25 de dezembro de 1991. Depois de 69 anos, a poderosa União Soviética, que teve papel central na história do século XX, chegou ao seu final. 2 escritores brasileiros que visitavam Moscou em agosto de 1991 registraram em um livro suas impressões sobre a situação na Rússia, né? E aí é interessante perceber que isso é relatado, né? Apesar que oficialmente acaba a Guerra Fria. Olha aí. Mas, no entanto, eu quero destacar para vocês, senhores, que, olha aí a queda do Muro de Berlim, não é? A queda do Muro de Berlim. Então, você vai ter a reunificação, certo? Olha aí, o povo... Foi uma festa, né? Uma festa. Olha, o fim da Guerra Fria, oficialmente, em 91. O povo do Oriente passando para o Ocidente, né? Que é o lado desenvolvido, é o lado capitalista. Oficialmente, acaba a Guerra Fria, né?
Será que realmente foi o fim da Guerra Fria? Será que a Guerra Fria realmente acabou? Claro que não. Existe ainda uma disputa, isso é interessante destacar, que existe ainda uma disputa, tá, senhores? Existe uma disputa ideológica ainda velada, política, entre Estados Unidos e Rússia. O atual presidente da Rússia, ele foi o ex-agente da KGB, na época, né, o Serviço Secreto Soviético, e hoje presidente, né, Vladimir Putin. É importante perceber que essa rivalidade realmente ainda existe. Né? Ela ainda é velada, mas existe. Tá certo, filhos? Um forte abraço do Camilinho, com amor e carinho. Beijo no coração de todos vocês.